E eu queria que você contasse para todo o Brasil agora, para o empreendedor de todo o Brasil, a sua história. Porque, com certeza, vai impactar muitas vidas, porque é uma história de uma mulher muito resiliente. Então, eu queria que você começasse um pouco, falasse um pouco da sua história do começo. Você quer que eu fale da empresa ou quer falar da minha vida? Da sua vida, do como iniciou sua vida, e depois a gente fala Né? da empresa. Certo. Meu nome é Sônia Santos, sou fundadora da marca Monte Santos Semijoias, uma empresa potiguar, 100% potiguar, lá do Rio Grande do Norte, e hoje, graças a Deus, ela se tornou uma empresa nacional. Eu vim de uma família muito pobre, ou melhor, miserável, porque pobre não se encaixa nesse estilo do que a gente viveu, né? Meu pai, infelizmente, ele era alcoólatra, minha mãe é alcoólatra. Eles não sabiam lutar, não foi ensinado como caminhar em Deus. Minha mãe, na época, ela não tinha tanta intimidade com Deus, ela não tinha a visão espiritual que hoje ela tem. Meu pai veio se converter agora, 3 meses antes dele falecer. E, infelizmente, eles deram para a gente o que eles tinham, né? Eu digo até que a minha mãe deu mais do que deveria, do que ela podia dar, porque a minha mãe ela era a vítima de toda uma situação. Não que meu pai não fosse, mas como ele fazia muitas coisas que machucavam muito a gente, então ele acabou se tornando, infelizmente, em vez de ele ser o protetor, ele foi a pessoa que gerou muitos conflitos na nossa vida. Inclusive, até hoje, eu carrego vários desses conflitos, tenho procurado ajuda através de terapia, psicólogo, mentorias e muito relacionamento com Deus, mas tem coisa que é marcado, né? E que a gente tem que conviver. Minha mãe, logo pequena, meu pai era um homem que trabalhava muito, ele era pedreiro, mas quando ele começou a beber, já bebia, mas chegou um ponto que a bebida tomou de conta dele. E a minha mãe não tinha força para reagir, o que ela fazia? Ela entrava no alcoolismo, que era a única forma que ela tinha de esquecer da realidade. E eu tinha 8 anos, eu vou lembrando desses 8 anos, né? 8, 9 anos. Eu sou a filha mais velha dessa família, de 9 irmãos. Eu olhava para o lado, eu via a minha situação, quando criança, como a calamidade que hoje a gente está vendo. Né? A gente está vendo isso no Rio Grande do Sul, tipo assim, você olha de um lado, olha de outro. Eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer? E é basicamente isso, era uma vida de calamidade, uma infância de calamidade. Então, eu olhava de um jeito, olhava de outro, e eu via a minha mãe sofrendo muito. E a minha mãe não bebia porque ela queria bater na gente. Não, minha mãe bebia, ficava caída, jogada, a gente tinha que buscar ela na rua, tentava se matar, porque, além da bebida, entrou muitos demônios, porque existe, sim. Ela não tinha força, então existiam muitas questões espirituais. Minha mãe se manifestava do nada dentro de casa, do dia para a noite. Essa parte você não sabia, né? Não, você não só contou. piora a situação. O meu testemunho é grande. Então, assim, minha mãe, devido às lutas, ela não tinha relacionamento com Deus. Ela, na época, tinha uma fé, ela rezava muito. Mas, assim, Deus escuta a oração desesperadora de uma mãe. Mas ela não tinha proteção. Então, o que ela fazia? Ela se autodestruía. Aos poucos, várias vezes, minha mãe tentou se matar. Mas, assim, não era uma vez na vida, era várias vezes. E dessas várias vezes, fui eu que estava lá tentando salvar a vida dela. Poxa, Sônia. Eu lembro de uma cena, porque às vezes a gente tenta esquecer, e esqueci durante um tempo, mas hoje Deus tem trazido isso de volta na minha memória. Isso é importante, Sônia. Né? E eu lembro de uma cena que a minha mãe... Eu lembro que eu cheguei lá a gente morava em Santa Cruz, no bairro do Paraíso, e eu cheguei nessa cidade, a minha mãe estava... Assim que eu cheguei no bairro, um monte de gente, a casa cheia de gente. Ah, tua mãe acabou de se enforcar. Meu Deus. Imagina, a idade da minha filha. Não, menor. Uns 9 anos, Santa Cruz eu morava, tinha isso. Na mesma hora, eu entrei em desespero. Eu lembro da situação que eu tentei, eu acho que eu tive que lutar tanto que eu nunca consegui desmaiar. Que, sabe, eu nunca apaguei. E eu fui caindo. Quando eu fui caindo, eu escutei algo, não morreu ainda não. Aí eu levantei e saí correndo. Eu diria até que até para você ter depressão, eu não tinha nem tempo para isso. Até hoje eu não tenho. Então, assim, eu tive que sair correndo. Quando eu cheguei lá, estava minha mãe com a corda pendurada em cima de uma cadeira, tentando se matar. E aí eu dei um grito tão grande que encheu de gente. Aí, enquanto foi enchendo de gente,
Aí eu saí correndo atrás do meu avô para tentar resolver a situação. Isso várias vezes. Depois vou contar o que aconteceu com a minha mãe esses dias. Ela veio aqui no meu escritório. Amém, amém. E aí, várias vezes, isso aconteceu. Aí, outras vezes, meu pai tentava matar ela. E aí, a minha tia me ensinou a ir na polícia. Eu fui com a minha tia a primeira vez chamar a polícia para prender meu pai. E várias vezes passou a ser minha rotina. E eu lembro de uma cena que eu via meu pai me olhando com muita tristeza. Mas eu também lembro que eu levantei maldição sobre a mim. Porque depois eu entendi que por pior que fosse meu pai, por mais que eu fiz para salvar minha mãe, eu não podia ter feito. Porque existe um código de honra com o pai e com a mãe, que por pior que o pai e a mãe seja, a gente pode se levantar contra eles. A gente tem que apanhar calada. E aí foi isso que aconteceu comigo. Então, a minha infância foi assim, eu tive que sobreviver e eu queria salvar minha mãe. Tudo que eu queria na minha vida, Ricardo, era salvar minha mãe. Os meus planos diariamente é salvar minha mãe. Hoje, os meus planos é a empresa crescer para alcançar o máximo de mulheres. Eu tenho um prazo que eu acho que eu negociei com Deus, né? Mas eu tenho um prazo. Mas hoje a minha meta era salvar minha mãe naquela época. E aí, o que aconteceu? Quando Deus... Aí eu comecei, o que eu posso fazer? Vou trabalhar. Aí saiu meu pai antes disso. E aí, logo cedo, aí eu comecei a procurar trabalho em casa de família. E o que é interessante é que eu não tinha nada. Ricardo, eu não era nada nem ninguém. Não existia nada assim que pudesse olhar para mim e dizer assim, eu fui determinada a dar errado. Foi profetizado maldições sobre a minha vida. Meu pai, coitado, ele só abria a boca para dizer nomes feios para a gente. Palavrão. A gente era os esmolés da cidade. A gente pedia esmola. Poxa, Sônia. Todo dia a gente pedia esmola. Eu digo que a nossa festa, melhor movimento do período, era a época da Semana Santa, que o povo católico dava comida. Então, era o dia que a gente esperava, que a gente fazia a nossa grande colheita. Puxa. A gente pedia esmola, aí, à noite, pedia sobrinha de comida, porque tinha que sobrar aquele restinho de comida que a gente joga no lixo. E eu sempre fui esperta, né? Deus sempre me deu uma graça. Então, eu tinha uma coisa muito boa. Eu chegava perto das pessoas, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu tinha um restaurante que estava comendo uma comida boa, e eu lembro que a minha mãe era doida por um passarinho, que naquela época eu podia comer, que era rolinha. Você lembra, né? Lá no nosso estado Hoje tem. não pode mais não, Pode povo, não. da cadeia. Já faz muitos anos. E aí, naquela época, eu lembro que eu sentava do lado do restaurante que um senhorzinho comia rolinha, aí eu sentava do lado, ficava ali por ali, porque eu queria pegar aquela rolinha e levar para minha mãe comer. Poxa. Aí eu ficava lá, aí eu lavava um prato, se fosse necessário, mas tudo que eu fazia era para minha família, era para salvar minha mãe. Aí fui procurar emprego em casa de família, com 8 anos de idade. Aí bati numa porta, a mulher olhou assim para mim, eu falei, eu quero trabalhar. Para quê? Ajudar minha mãe. Aí eu entrei, ela me deu comida, aí foi me devolver para minha mãe e disse que não tinha como eu trabalhar, porque eu era criança. Não passou 2 semanas, eu sou... Insistente. Voltei lá de novo, porque eu vi ali a minha oportunidade. Você que é empreendedor, tá vendo a história dessa mulher. Insistente, passou por várias feridas e venceu. Então, a sua história aqui, com certeza, muitas histórias não são como as dela. E ela não desistiu na queda. Ela passou por dificuldade desde a infância. Muita dificuldade. Que isso é dificuldade, realmente. A infância é difícil mesmo. E está aqui em São Paulo, hoje, com uma grande empresa no Brasil todo. Então, é possível, sim, vencer acreditando. Continue, Sônia. E aí, eu comecei a procurar trabalho. Aí, eu voltei lá na Dona Rita, que era a casa mais bonita. Porque, na minha cabeça, eu achava que engraçado, eu vivia numa mazela, eu só via destruição. Mas eu sabia que eu ia ser grande. Eu tinha uma visão que eu ia ser grande. Só que eu não tinha noção que grande era esse. E eu também já me achava a filha especial para Deus. Amém. E eu era assim, eu era rejeitada. Mas não era rejeitada porque meu pai fazia de maldade, né, minha mãe. É porque eles não sabiam amar. Isso gera mazelas, né? Com certeza. Coisas que até hoje eu tenho que lidar. Mas existia uma certeza de que Deus me amava tão grande, Ricardo, que eu não aceitava ser a última. Isso gerou sentimentos também de orgulho, né, no caráter. E depois eu entendi que eu precisei desses sentimentos para lutar. E aí eu ia lá e procurei emprego. Fui de novo na casa da mulher. Aí a mulher me contratou para ser filha. Você não vai trabalhar, vou cuidar de você como a minha filha.
Gente, é Dona Rita, que é da família do José do Ouro. Infelizmente, ela faleceu. Eu procurei ela para poder honrá-la, mas eu não tive o privilégio de encontrá-la. Quero muito encontrar a Bárbara. Eu estou falando para aqui porque, pessoal, a Bárbara, que é a filha deles, que eu quero honrá-las. E ela tinha uma filha que tinha síndrome de Down. A única coisa que eu tinha que fazer era brincar com a Thaís. E eu, imagina, não pude brincar. Eu lembro que lá naquela época tinha calcinha bunda rica, mel caro, eu comia lá. Eu nunca esqueço que foi o único lugar, assim, eu ganhei meu primeiro presente de Papai Noel, porque eu já sabia que Papai não existia. Mas é bom essa ilusão. Com certeza. Sabe? Essa inocência, né? Essa inocência. Da criança. E eu lembro que Dona Rita colocou. Aí fui trabalhando, aí fui crescendo. Aí depois vim morar em Natal. Mas eu sempre, engraçado, eu sempre vi o que eu vivo hoje.